Sabe quando a gente tá ali rolando o feed e parece que todo mundo tá vivendo uma vida de comercial de margarina? É carro importado, viagem pra praia paradisíaca. Nossa, é muito fácil a gente se sentir pra trás nessa comparação toda, não é verdade? Mas vou te contar um segredo. Isso é uma pura armadilha. Muita gente está, na verdade, se afogando em dívidas só para manter essa imagem de sucesso. A real é que esse jogo de aparências é um verdadeiro campo minado para a nossa vida financeira. Então, peraí, como é que a gente sai dessa cilada? O grande segredo não é ganhar na loteria, não. É reprogramar a nossa mente. Porque antes do dinheiro aparecer na conta do banco, a riqueza, ela precisa nascer primeiro na nossa cabeça. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Ok, vamos mergulhar fundo nisso agora. Pensa bem, o que é que de fato diferencia quem consegue construir riqueza de quem vive contando as moedas para o fim do mês? Spoiler, não é só o dinheiro, é a mentalidade. É isso que explica por que tem gente que começa do absoluto zero e chega lá no topo, enquanto outras pessoas que, tinham tudo, acabam perdendo. Funciona tipo como um imã mesmo. A sua mentalidade ou atrai ou repele dinheiro. Se a sua cabeça está programada para escassez, você pode até ganhar o dobro do que ganha hoje. O dinheiro vai simplesmente escorrer pelos dedos. No fim das contas, a sua conta bancária é só um espelho do que está acontecendo aí dentro da sua mente. E aqui que o jogo se divide em basicamente dois times. De um lado você tem o time da escassez, que acredita que o bolo é pequeno e já tem dono. E do outro lado, o time da abundância, que sabe que dá pra gente assar quantos bolos a gente quiser. E essa diferença, ela é gritante no dia a dia. Para pensar um pouco no seu círculo de amizades. Quem é que está sempre falando do próximo celular que vai comprar, do próximo tênis? E quem está discutindo uma ideia de negócio, um investimento novo? O papo de quem pensa em abundância é sobre criar valor e não só sobre consumir. Cara, essa frase é perfeita, né? Ela resume tudo. Enquanto a maioria das pessoas está lá reclamando da crise, dos impostos, de tudo que está dando errado, quem tem a mentalidade de abundância está se perguntando: ok, como eu posso usar isso para crescer? É uma virada de chave total na perspectiva. Ah, mas e se eu me identifiquei mais com o time da escassez? Calma, a melhor notícia de todas é essa. Ninguém nasce com isso. A nossa mente é como se fosse um software e a gente pode sim instalar uma versão mais nova. Vamos ver então como fazer esse update financeiro. Essa programação negativa, na maioria das vezes, começa lá atrás, na infância. Quem nunca ouviu coisas como dinheiro não dá em árvore? Essas frases, que parecem inofensivas, acabam virando uns freios de mão invisíveis na nossa vida adulta, sabe? Impedindo a gente de acelerar. O processo para fazer esse reset é simples, mas ele é muito poderoso. Primeiro, você precisa identificar que vozes são essas do passado. Depois, questione cada uma delas. Tipo, por que dinheiro seria algo sujo? Em seguida, reescreva a sua própria verdade. E o mais importante de tudo, comece a agir como se essa nova verdade já fosse real. É a ação que vai cimentar a sua nova mentalidade. E isso começa com aquela vozinha na nossa cabeça, sabe? Aquele diálogo interno. Toda vez que a gente fala para si mesmo, eu não tenho dinheiro, o nosso cérebro entende isso como uma ordem e simplesmente para de procurar solução. Tenta trocar essa frase por uma pergunta: como eu posso conseguir o dinheiro para isso? Essa pequena mudança já aciona a criatividade e abre portas que você nem imaginava. Beleza, pensamento novo, vida nova. Mas, para a vida mudar de verdade, a gente tem que botar a mão na massa, né? A mentalidade é o motor, mas são os hábitos que são o combustível. Vamos dar uma olhada em quais são as ações do dia a dia que realmente constroem riqueza? Olha que exemplo sensacional a história desse cara. Cornelius Vanderbilt. Ele não nasceu em berço de ouro, começou do zero, com barquinhos. Mas ele não parou por aí não, hein? Quando o jogo mudou e as ferrovias surgiram, em vez de ficar reclamando, ele se reinventou e dominou o novo mercado. Isso, na prática, é visão de longo prazo. Então o que a gente aprende com esses gigantes? Basicamente são 3 pilares. Primeiro, esquece o ganho rápido, pense em décadas. Segundo, não saia apostando no escuro, invista naquilo que você realmente entende. E a regra de ouro, use o seu dinheiro para comprar coisas que geram mais dinheiro, como imóveis para alugar ou ações que pagam dividendos. É isso que significa construir uma máquina de fazer dinheiro. A diferença de foco é brutal. De um lado, a gente tem o prazer de agora, o celular novo, a roupa da moda. Do outro, o poder do amanhã, um curso, uma ação, um pequeno negócio. É aquela escolha clássica entre a satisfação de curto prazo e a liberdade de longo prazo. A mentalidade rica sempre joga pelo futuro.
E aqui tem um ponto que talvez seja o mais importante de todos. O jogo não é só sobre números, é sobre controle emocional. Quem constrói riqueza não toma decisão no calor do momento. E mais, assume 100% da responsabilidade. Se alguma coisa dá errado, a culpa não é da economia, do governo, a pessoa vai lá e corrige a rota. Ufa, bastante coisa, né? Eu sei. Mas conhecimento sem ação não serve para nada, é só decoração. Então a pergunta de $1 milhão é: como é que a gente começa a aplicar tudo isso hoje? Vamos lá para um plano de ação bem simples e direto. Mas calma, não é para tentar virar o jogo da noite para o dia. O segredo está na consistência, nos pequenos passinhos diários. Comece escolhendo só um desses 5 pontos e foque nele essa semana. Apenas um. Isso já vai gerar um impulso poderoso para sua grande virada financeira. E se tiver uma única coisa para você guardar de toda essa nossa conversa, que seja esta: riqueza não é um clube fechado para quem teve sorte. É uma estrada. E essa estrada está aberta para qualquer pessoa que tenha a coragem de dar o primeiro passo e continuar caminhando, dia após dia. O dinheiro é só uma ferramenta. Ele não tem sentimento, não julga. Ele simplesmente obedece. Se as suas emoções estão no controle, ele vai obedecer ao medo, à impulsividade. Então a pergunta que fica é, na sua vida, quem é que está realmente no comando do seu dinheiro? Você ou as suas emoções?